Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro Novo Dia. Nós demos uma pausa à programação de eleições 2024, porém, o tema que está sendo trazido aqui tem tudo a ver com o nosso compromisso agora do próximo outubro e é um alerta a todos nós. Eu estou recebendo aqui Elton Monteiro, que é empreendedor, mentor, investidor e especialista em inteligência artificial. Quem nunca ouviu falar, tem sido um tema muito debatido, muito discutido pelo Tribunal Regional Eleitoral, Superior Eleitoral, até no Supremo Tribunal. Esse tema está em debate e em discussão, porque a grande preocupação é como utilizar essa ferramenta de forma a favorecer você que é um eleitor. Por isso que eu estou trazendo esse meu convidado aqui, especialista no assunto, e antes de mais nada, quero agradecer a sua participação, a sua presença. É de suma importância a gente falar sobre esse assunto. E eu queria saber, assim, como a gente utilizar essa ferramenta de maneira favorável, benéfica para o eleitor e para o sistema de modo geral. Márcia, eu que agradeço. Um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Vamos lá. Quais são os benefícios? Primeiro, o que antecede a inteligência artificial no caso de uma campanha política, né? São os dados que você consegue coletar. Então, existe, com a inteligência você consegue analisar uma quantidade de dados e trazer insights e criar personalizações com muito mais facilidade. Os modelos de análise de dados sempre existiram, estatística em campanha, pesquisa, esse é o beabá, sempre existiu. O que acontece é que com a IA ela fica mais sofisticada. E quando ela fica mais sofisticada, quer dizer que você pode chegar no nível de comunicar, especialmente com a Márcia, dentro do que ela tem interesse, de forma muito mais assertiva. Então, imagine que isso ainda está acontecendo de forma muito incipiente ainda, né? Muito recente, mas que eu posso ter um vídeo que fala com a Márcia sobre segurança e um vídeo que fala com o Elton sobre saúde. Então, eu posso, inclusive, personalizar como eu me comunico com o eleitor. Então, isso traz um poder muito grande. Mas, antes disso, é preciso ter dados. Então, eu preciso conhecer a Márcia, tem informações dos bairros, tem informações dos eleitores, tem informações dos problemas enfrentados. Tendo os dados, eu consigo, hoje tem ferramentas que eu consigo fazer isso de forma muito mais direcionada. Outro ponto que eu consigo monitorar também em tempo real, tudo o que está acontecendo de forma muito mais eficiente. Então, o que está sendo falado na rede social, notícias que estão saindo, problemas que estão acontecendo. Então, a IA traz uma capacidade de analisar e cruzar esses dados que quem dominar isso vai ter uma grande vantagem. A gente está vendo a campanha de São Paulo, certo? A campanha da cidade de São Paulo virou praticamente uma campanha nacional, porque todo mundo está acompanhando o que está acontecendo. Exato. E o que a gente pode ver lá? A gente tem um candidato, que é novidade, que é o Pablo Marçal, mas o que ele tem de diferente dos outros? Ele domina a rede social. Então, ele sabe usar a rede social. Isso está trazendo para ele, uma pessoa que era de fora da política, trouxe um impulsionamento para ele dentro da campanha. A mesma coisa vai acontecer com o IA. Então, assim, quem dominar primeiro o uso da inteligência artificial dentro das estratégias políticas, nessa campanha e nas próximas, também vai ter uma vantagem. Também vai conseguir um alcance, como o que está acontecendo, fazendo um paralelo, né? São coisas diferentes, mas ele dominou uma área que hoje a população está conectada o tempo todo e isso está fazendo com que o nome dele repercuta dessa forma. E com a IA não vai ser diferente. Quanto mais inteligência você conseguir criar, quanto mais análise de dados e poder massificar a sua comunicação individualmente, né, para falar com a pessoa aquilo que é de interesse dela, isso realmente vai fazer a diferença. Esse é o grande desafio da IA sendo usada na campanha, uma campanha eleitoral, se acompanhar essa evolução que não para. Eu acho que é um desafio para quem é tradicional, vai ter que correr atrás, porque na hora que você tem um candidato que domina, ele vai usar isso de forma muito eficiente e vai ter uma vantagem. Por outro lado, lógico que a gente tem todos os desafios, porque você tem muita deepfake, tem muita informação falsa, que isso não nasceu com a IA, isso sempre existiu dentro das campanhas políticas e fora das campanhas políticas, a produção de narrativas e de mentiras, mas com a IA isso fica potencializado.
Mas quem dominar isso de forma mais abrangente vai ter mais vantagem. Agora, eu falei ali no começo o seguinte, os dados, eles antecedem a IA. Porque se você não tem informações, se você não tem uma forma eficiente de tabular esses dados, de compartilhar esses dados, para você tomar as melhores decisões, elas vão ficar mais prejudicadas, elas não vão ser tão eficientes. Porque a inteligência artificial, e aqui eu vou falar o modelo de linguagem, que é o ChatGPT, que é o mais conhecido, tá? Mas ele é um modelo de linguagem, tem outros, tem o do Facebook, tem o do Google, são modelos de linguagem. Eles receberam informações que já estavam produzidas. Então, eles colocaram na sua base de dados livros, artigos, todo o material que foi, boa parte do material produzido pela humanidade até agora. Só que o contexto do que está acontecendo, eles não têm. Eles não têm o contexto do que ontem aconteceu numa entrevista, do que um comício que aconteceu, um problema da cidade específico. Isso ele não tem. Então, isso precisa ser alimentado, de certa forma, para que ele traga uma informação que seja importante para ser usada. Então, o primeiro passo é construir uma central, ter esse forma que você possa usá-lo. E depois você cria as estratégias e ferramentas baseadas na inteligência artificial. Então, essa campanha já tem várias coisas sendo usadas. Então, algumas campanhas mais avançadas. Mas para as próximas, imagine que daqui 4 anos a gente vai ter um outro cenário muito mais competitivo. E a inteligência artificial vai vai dominar assim, boa parte das estratégias de campanha. Eu vou puxar aqui um pouquinho. Tem uma prima que é da área política, né? Ela não é política, mas ela presta serviço. Ela é especialista em marketing político. Exato. E ela estava contando para mim, assim, a dificuldade que é quando você está numa campanha, de você produzir os materiais, por exemplo, dos candidatos. São milhares de candidatos no partido. E você tem que produzir material, santinho, vídeo para pôr nas TVs. Aí você tem que comunicar as TVs à grade. Você conhece muito bem esse mundo, né? Mas, por exemplo, nesse ponto é um ponto que a inteligência artificial ajuda muito. Porque hoje com o avatar, né, a gente tem uma percepção ali de muito próxima do real, e daqui a alguns anos vai estar... você não vai conseguir identificar de fato o que é IA e o que foi produzido por IA e o que é real. Você consegue produzir isso em massa, né? Então você consegue ali imputar, tendo a imagem, produzir tanto material gráfico, material de vídeo e tal. Então isso vai mudar a estrutura de campanha, né? Por um certo lado, talvez torne ela até mais barata, porque você tem mais tecnologia envolvida. Mas com certeza ela vai estar nas próximas eleições, ela vai fazer toda a diferença para quem está usando ela, para os partidos e para os candidatos. Você fez um comentário que eu acho bem pertinente, que é a questão das fake news. Elas sempre existiram. As últimas eleições foram feitas em meio à pandemia, o que já reforçou o uso do digital. Agora, quando é utilizada uma inteligência artificial para produzir um vídeo, por exemplo, fica muito mais difícil a gente identificar o que é fake e o que não é. Tem algum jeito da gente se proteger contra isso? Eu acho que o jeito está mais no princípio porque as ferramentas vão mudar e elas vão evoluir. Então, acho que do mesmo princípio que a gente tinha antes da IA, de checar a informação, de ver se a fonte é confiável, de fazer uma análise crítica ali, o princípio talvez seja o mesmo. O que a gente vai ter, da mesma forma que surgem ferramentas que ajudam a criar uma deepfake, uma informação falsa ou uma imagem falsa, vão surgir ferramentas para você validar e tentar identificar isso daí. Então, eu acho que isso, a própria tecnologia, ela vai criando os mecanismos ali de controle, tá? Então, acho que isso vai surgindo. Agora, existe uma preocupação que é as grandes massas, né? Que recebem isso e não tem aí essa percepção ou de verificar essas informações. Então, isso parte de um educacional também vai ter que acontecer para que esses impactos sejam minimizados. Agora, a discussão de informações falsas e dessas coisas são antigas, né, Márcia? Não são coisas... Não mudou muito, né? Não mudou muito. O princípio é o mesmo. O que acontece é que ela se espalha muito mais rápido. Da mesma forma que ela se espalha muito mais rápido, a verdade também se espalha de uma forma muito mais rápida. Muito. Então, eu acho que sempre a sociedade vai encontrar os contrapontos. E deve ter legislações que vão também ajudar a minimizar isso.
Existe algumas que eu discordo completamente, como, por exemplo, da questão das redes sociais, de você criar regulamentação para o que as pessoas falam. Eu não acho que esse é o caminho, eu acho que você tem que ter a punição para quem fez algo errado que já está tipificado. Mas eu acho que... Tirar não é legal, né? Eu acho que você tem que sempre tratar como na verdade, o direito, quando você comete um crime, ele é tipificado, existe lá a tipificação daquele crime, e você responde isoladamente pelaquele crime naquele processo. Por exemplo, eu fui lá e bati em alguém, agressão física. Eu não posso pegar esse tema e me proibir de fazer uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, eu não acho que esse é o caminho, mas eu acho que vai ter regulamentação que vai ajudar nesse controle. Por exemplo, dentro do mundo de tecnologia mesmo, tem, por exemplo, o Elon Musk, em algum momento, há meses atrás, ele defendia que a IA deveria ser paralisada. O que ele queria dizer? Ele falou, olha, quem está produzindo aqui os modelos, eu acho que a gente tem que parar, fazer uma discussão de quais controles vão existir, porque senão tem um risco aí para a humanidade. E eles têm informações que talvez a gente não tenha ainda, né? Privilegiado. Do outro lado, tem gente que defende que não, né? Tem outros líderes de tecnologia que defendem que a IA pode avançar e que as coisas vão se ajustando ao longo do caminho com as regulamentações e tudo mais. Então existe no mundo mesmo um conflito de qual visão que vai seguir. Qual é a sua? A minha visão é que eu acho que o mundo cria os mecanismos. O grande risco que eu vejo nisso é que se a gente vai suportar a velocidade. Eu acho que porque sempre o mundo e a nossa era moderna, ela tem as tecnologias, ela foi se transformando. Então, se a gente pega os últimos 100 anos, volta 100, 150 anos para trás, o mundo era completamente diferente do que ele é hoje. Sim. Né? Então, você está falando assim, as casas, os trabalhos eram completamente diferentes. E o mundo, ele vem criando os contrapontos. Né? Quando uma coisa avança muito, cria um contraponto, cria uma lei nova, então isso vai acontecendo. O que acontece é que o tempo agora é muito curto de mudança. Então, eu estava comentando com você, dentro da minha empresa, que é uma empresa de software. Então, a gente adotou, por exemplo, uma ferramenta em uma das áreas nossas que trouxe 80% de produtividade. Isso foi só adotar a ferramenta. Então, uma coisa com baixo investimento, que está disponível para todo mundo. Então, ela transforma muito rápido. Se você fala assim, como que eu aumento 80% de produtividade numa equipe, numa empresa? Você tinha processos, você tem que fazer PDCA, melhoria contínua, comprar tecnologia cara, fazer mudança. Então, é um processo longo. E agora, ela vem de forma muito rápida. Então, acho que o grande desafio é a gente suportar, fazer as mudanças necessárias no curto espaço de tempo que ela vai transformar a sociedade. Eu acho que esse é o desafio. Agora, do resto, acho que não tem como frear. Quando o Uber chegou como tecnologia, por exemplo, teve uma resistência dos taxistas. Mas que não consegue... Condiz, né? Não condiz, porque as pessoas que se beneficiam na tecnologia, elas vão adotar a tecnologia, elas não vão parar, porque tem algum... eu acho, então, que a gente não consegue parar o que está acontecendo. Sim. Então, cabe, acho que a sociedade se adaptar. Tem um outro ponto, não sei se eu posso falar dele, claro, mas aqui claro, já, claro. senão eu estendo muito a resposta, mas, por exemplo, que é uma discussão sobre os empregos, né? E que é uma das coisas que os candidatos têm que pauta sempre, né? Mas com a inteligência artificial fazendo muita parte dos trabalhos manuais, você vai ter uma transformação pesada nos empregos. E aí se discute que em algum momento talvez tenha que se criar uma renda universal. Então, todo mundo tem uma renda independente do emprego, porque boa parte dos empregos a máquina, a IA, vai absorver. Então, assim, a sociedade acho que encontra os caminhos que ela precisa ao longo do tempo. E aí o maior risco realmente é a velocidade que isso vai acontecer. Porque a transformação de emprego já aconteceu. Sim. Né? Na era industrial, quando teve a mecanização do campo, por exemplo, você tinha lá milhares de pessoas fazendo colheita e hoje você tem uma máquina que tem alguém pilotando, que às vezes nem está ali, que ele está remotamente pilotando a máquina. Mas está, né? Mas que teve que se qualificar, então você saiu de um emprego que não tinha qualificação para um emprego que demanda muito mais qualificação.
Então, e a sociedade vai se encontrando. Da mesma forma, vão surgir, a gente tá falando de deepfake, muitos empregos relacionados a combater deepfake. Muitos sistemas que vão ter que ser criados para combater deepfake. Então, o mundo vai criando essas outras oportunidades, mas que vai depender das pessoas correrem atrás de conhecimento. Ao contrário do que a gente ouve por aí, não é que a mão de obra ela vai se extinguir, é que, na verdade, ela vai ter que se capacitar para poder lidar com essas ferramentas. Eu estou voltando ainda para a questão das campanhas, das eleições. Você acha que um candidato que tem conhecimento, como é o caso do Pablo, ele sai na frente? E esse sair na frente aqui a gente não está falando de conduta, de ética, nada disso. A gente está falando do conhecimento que ele tem no uso dessas ferramentas em comparação a qualquer outro candidato. E, na tua opinião, esse candidato ele sai na frente na disputa? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o que o Pablo está fazendo é a prova disso, né? Porque ele domina... a gente não está falando nem especificamente de IA, né? Mas o que está acontecendo agora é alguém que domina muito bem a internet, a forma como a internet funciona, a forma como se distribui conteúdo, a forma como você... a economia da atenção, né? Como que eu chamo a atenção para que a mensagem que eu esteja levando seja percebida pelas pessoas? Porque a gente está a todo momento com o celular na mão, a gente está vendo uma série, um filme hoje, a gente está ao mesmo tempo navegando na rede social, está no grupo do WhatsApp. Então ele entende muito bem como isso funciona. E aí foi o que fez ele explodir, como ele conseguiu ganhar essa visibilidade. E eu vou falar roubar o debate público, mas não no sentido de roubar, mas assim, quando você olha assim, uma campanha municipal, ter a abrangência que ela tem hoje nacional, então em qualquer roda que você vai, eu estava no Paraná final de semana. Estavam falando sobre isso. O tema, lá está tendo campanha também, está tendo disputa, mas todo mundo falando sobre a campanha de São Paulo. Então, ele domina, e os outros candidatos, né, até os que já dominam muito bem, que já tiraram muito proveito da rede social, como o caso do Bolsonaro, que é um dos principais na rede social, mas está vendo que tem um jogo que está até um nível acima do que ele está acostumado. Agora, em relação à campanha, o que eu acho que a gente tem que prever? Nas próximas campanhas, com a adoção da IA, isso vai ser impulsionado ainda mais, mantendo os canais de comunicação, que vão continuar crescendo, que é a rede social, sim, mas a produção de conteúdo, a forma de falar com os eleitores, ela vai ser modificada também. Porque hoje, vamos pensar aqui, pegando o exemplo do Pablo, ele cria um corte, um vídeo e distribui, e as pessoas, elas absorvem aquilo pelos valores, pelo que elas acreditam, ou até para xingar mesmo, porque discordam daquilo, né? Então isso faz com que isso impulsione. Agora, quando eu começo a pegar a mesma informação, distribuir ela específica para a Márcia, para o Elton e para quem quer que seja, também cria um canal de comunicação que é muito mais intimista com as pessoas. Então, acho que a IA vai estar muito ligada nessa questão de produção de conteúdo que vai estar específico para as pessoas, né? Que vai fazer. Acho que essa é a próxima onda que vai acontecer. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você enxerga a tendência do uso da IA, não só para as campanhas eleitorais, processo seletivo, mas de um modo geral, que é uma ferramenta que está aí, que é um caminho sem volta, a gente já sabe. Uhum. Que a gente tem que se capacitar e se preparar para utilizar, a gente já sabe também. Como é que você enxerga a tendência do IA sendo utilizado, da IA ser utilizado na vida da gente? Na política, vamos falar primeiro na política, né? Eu acho que na política tem duas principais que eu comentei aqui para reforçar. Uma é a análise de dados. É como é que eu compreendo o que o eleitor deseja, quais são os problemas, como que eu falo com ele, qual o discurso, como que eu compreendo isso. Então, isso vai ser muito mais sofisticado, né, do ponto de vista das campanhas. E o segundo é eu falar individualmente com as pessoas, e não mais em massa, né? Porque antes das redes sociais, você já tinha lá, apareceu a televisão, tinha um poder, todo mundo parava e estava olhando o que estava acontecendo. Isso, era universal, né? E é uma mensagem única que todo mundo tinha que... Na rede social, você já tem uma segmentação sobre isso, porque você distribui, dentro dos impulsionamentos, das campanhas, você consegue distribuir público diferente. Mas com a IA, de repente, você tem ali uma fala sendo gerada
dinamicamente, né, assim, que não foi produzida, não foi gravada, mas que está sendo gerada e o avatar que está comunicando aquilo lá dentro de um contexto. Então você tem uma comunicação muito mais individualizada para os próximos anos. Do ponto de vista da população e da nossa vida, a gente falou dos empregos, eu falo uma frase seguinte: a IA não vai tirar emprego de ninguém. O que vai tirar é alguém que use IA que vai absorver aquele emprego. Então quem dominar a IA vai ter mais oportunidades. E aí sempre cabe a cada um, sabe, Márcio? Eu acredito muito que o indivíduo tem um poder muito grande de criar e mudar a sua realidade. Sim. Então quem ficar só olhando isso e ficar só fazendo meme, só atrás de meme, vai ter que suportar as mudanças que virão. Agora, quem se posicionar, ir atrás de conhecimento, se tornar um profissional melhor, às vezes até está disposto, quer dizer, tem que estar disposto a mudar de profissão de repente. Fala assim, olha, eu fazia isso até ontem, mas daqui 2 anos isso não vai existir mais como... Então, como que eu me capacito para essa nova realidade? Porque é uma realidade que você não tem como parar. Então, com certeza, para as pessoas, é buscar conhecimento, né? É entender e estar atento e buscar conhecimento de como você pode usar a IA para o seu bem, para que você evolua, para que você tenha mais oportunidade e não sofra com as mudanças que vão acontecer. E há de se convir que é uma mudança que veio para o bem, né? Quem diz ao contrário é porque talvez esteja temendo as mudanças todas que vêm e virão por aí. A gente está entrando na reta final dessa, eu por mim ficaria falando aqui, porque o assunto é muito interessante e pertinente e importante, ainda mais, né, diante desse cenário que a gente está vivendo. Mas eu queria, antes de encerrar, pedir para você falar um pouquinho sobre a questão dos cuidados que a gente deve ter. Agora, aqui, enquanto eleitora, como se proteger, né, dos deepfakes, das fake news e por aí vai. Dentro, claro, desse uso feito por meio da inteligência artificial. Desinformação se combate com informação. Então, individualmente, vale a pena. Se você tem dúvida do que você está recebendo, não confia na fonte, ou até se confia, você tem que se perguntar e buscar informações para combater isso. Sabe que, falando sobre isso, o próprio STF, né, tem defendido o uso de inteligência artificial. Hoje você tem o próprio ministro Alexandre de Moraes defendeu isso recentemente. O seguinte, você tem muitos processos, tem uma pilha de processos que não dá conta de resolver. E o uso de inteligência artificial pode diminuir isso, porque muita coisa pode ser resolvida na origem, né? Fala assim, olha, isso procede, não procede, é direito, não é direito. Do outro lado, você vê que ele é um combatente da desinformação, das fake news. Concordando ou não com ele, tá? Não estou nem discordando, não quero trazer, não é concordar, não é essa questão. Mas de um lado, por outro lado, ele é muito crítico do uso das redes sociais de uma forma desregulada, né? De uma forma, da forma como é hoje, livre, né? Não é nem desregulado, na minha visão é livre. Então cabe, acho que a gente vive esses dois mundos. E por que a gente tem medo da IA também? Porque os filmes nos trouxeram isso. Então, quando você olha os filmes que foram produzidos falando sobre o tema, a grande maioria é falando que a IA ia dominar o ser humano e que viraria guerra. Então, a gente tem na nossa cabeça aqui que a IA é uma coisa ruim. Então, acho que assim, voltando para a pergunta específica, né? Desinformação se combate com informação. Então, cabe quem tem informação distribuir essa informação e cabe ao indivíduo também fazer os questionamentos. Certo. Eu acho que isso acontece e depois você vai ter regulamentações que vão tipificar isso como um crime. Isso acho que está sendo debatido no mundo todo, então você vai ter uma regulamentação mais parruda para proteger quanto a isso. Do mais, toda coisa que é criada pode ser para o bem ou para o mal, né? Se a gente olhar assim, uma faca de cozinha pode ser usada para você fazer um bom alimento, como ela pode ser usada numa agressão, por exemplo. Então, tudo que você tem de ferramenta, ela tem sempre os dois lados. Depende de como cada um resolve aplicá-la. Isso é tudo na vida, né? É tudo na vida. Jeito. Quero muito agradecer. Já abro o convite para que você volte para a gente continuar falando sobre esse assunto. É um assunto que a gente precisa falar, até porque a gente rebate a desinformação com a informação. Então, a ideia é essa, trazer especialistas para atualizar sobre o que está rolando por aí com
quando a gente fala de inteligência artificial. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação, pela sua presença. E volte sempre. Com certeza. Eu só quero fazer um alerta com relação ao uso da IA nas campanhas eleitorais, nesse processo todo que nós estamos vivendo agora. Existe uma regulamentação do Supremo Tribunal para que cada vez que seja utilizada, você, eleitor, eu, eleitora, nós temos que ser avisados disso. Ali tem que conter essa informação. Nessa plataforma nessa campanha, está sendo utilizada a inteligência artificial, para que você consiga identificar e para que eles joguem limpo com você, assim como a gente está tentando fazer a coisa de forma democrática. Isso é a democracia. Sobre a inteligência artificial, eu tenho uma opinião que vale para tudo na vida. Não importa quando, nem quanto, mas como você vai utilizar. E lembrando, né, o voto é a sua arma nesse momento. Então, pesquise, leia, busque mais informações, exerça a democracia. Esse giro está terminando, eu volto logo mais com outro tema e eu espero você. Tchau!